Embora alguns vejam Israel como uma terra árida, eles experimentam as mesmas estações que no Ocidente, incluindo invernos frios, e mesmo assim, o povo de Israel continua celebrando a neve. Mas, o que acontece quando essa terra prometida é abençoada com abundante neve e chuva, algo raro na natureza? As chuvas torrenciais geraram rios que antes não existiam. E, claro, a chuva no deserto é um fenômeno milagroso que transforma a aridez em vida. Acompanhe-nos neste vídeo para explorar esses acontecimentos em Israel. Antes de mergulharmos nos acontecimentos atuais em Israel, vamos explorar a localização geográfica desta Terra Santa. É possível que você conheça o Monte Hermon da Bíblia hebraica. Esta montanha marcava a fronteira norte da Terra Prometida. E segundo o livro de Enoque, foi o lugar para onde desceram os anjos caídos quando decidiram se unir às mulheres humanas na Terra. No Novo Testamento, sugere-se como uma possível localização da Montanha da Transfiguração. Além disso, para Israel, o Monte Hermon também é conhecido como os Olhos da Nação, já que sua elevação o torna um importante ponto estratégico de alerta precoce para o país. O cume do Monte Hermon está na fronteira sírio-libanesa, sob controle sírio. No entanto, as encostas meridionais da montanha passaram ao controle israelense após a Guerra dos 6 Dias de 1967. A montanha é um recurso geográfico crucial, já que é a principal fonte do Rio Jordão e também domina estrategicamente o Líbano, a Síria e Israel. Está claro que o Monte Hermon desempenha um papel-chave em Israel e seu manto de neve é evidente ao contemplá-lo. É importante destacar que o Monte Hermon tem neve sazonal que cobre seus 3 picos durante grande parte do ano, especialmente no inverno e na primavera. O derretimento dessa neve alimenta nascentes na base da montanha, formando riachos e rios que desaguam no Mar da Galileia. E mais tarde, no Mar Morto e no Rio Jordão. O mesmo acontece no deserto da Judeia. Jerusalém está construída sobre uma colina e quando chove na região, a água dessas montanhas desce pelos vales e deságua no deserto da Judeia. Quando isso acontece, a água se acumula rapidamente nesses vales e rapidamente se formam rios. Isso nos lembra os acontecimentos futuros profetizados no livro de Zacarias 14. Quando o Salvador de Israel vier e colocar seus pés no Monte das Oliveiras, a montanha se partirá e será criado um vale no meio. Vamos ver o versículo 4 nesse dia. Seus pés se colocarão no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras se partirá ao meio de leste a oeste, formando um grande vale, com metade da montanha se movendo para o norte e a outra metade para o sul. O versículo 8 menciona que naquele dia fluirá a água viva de Jerusalém, metade da qual desaguará no Mar Morto e a outra metade no Mediterrâneo. O mundo inteiro reconhecerá que o Deus de Israel é o seu rei. Sobre toda a terra, como está descrito no livro de Zacarias, a montanha se dividirá completamente ao meio, para o norte de um lado e para o sul do outro. Essa divisão do Monte das Oliveiras é mencionada em Zacarias 14. O profeta declara que o Monte das Oliveiras se dividirá ao meio e os israelitas fugirão por ele. Em uma visão anterior, Zacarias já tinha visto 4 carros saindo de trás de 2 montanhas de bronze, presumivelmente, passando entre elas. No capítulo 47 do livro de Ezequiel, é relatado como Ezequiel foi testemunha de como brotava água de debaixo do lado direito da casa, ao sul do altar. Esta casa a qual se refere é o templo que será construído em Jerusalém após o retorno de Cristo. A menos de 2 quilômetros do templo, a água do aquífero forma um poderoso torrente que flui para o leste, do templo até o deserto da Judeia, chegando ao Mar Morto. Zacarias também fala do futuro retorno de Cristo, quando o Monte das Oliveiras, situado a leste de Jerusalém, se dividirá e se tornará em um amplo vale que se estenderá de leste a oeste de Jerusalém. Águas frescas brotarão e fluirão através deste vale. Israel já conta com um aquífero de montanha que até pouco tempo atrás fornecia aproximadamente 1/3 da água do país. Esse aquífero é notável porque, apesar de Jerusalém e Hebrom serem as montanhas mais altas de Israel,
A água flui através do que é conhecido como o túnel de Ezequiel. Às vezes se acredita que as águas que chegam a Jerusalém se alimentam do derretimento de neve de lugares tão distantes quanto o leste da Turquia. Dado que grande parte de Israel é composta de pedra calcária, existem inúmeras cavernas por onde as águas poderiam fluir. O terremoto que partirá ao Monte das Oliveiras quando Cristo retornar afetará sem dúvida esse aquífero, permitindo que a água doce flua e se espalhe pelo deserto da Judeia, ao longo de 33 quilômetros até o Mar Morto. O fluxo será tão abundante que as águas salgadas do Mar Morto se tornarão doces e fluirão pelo Vale do Jordão até o Mar da Galileia. Este último está a 225 metros abaixo do nível do mar, enquanto o Mar Morto está a uma cota ainda mais baixa. 387 está abaixo do nível do mar. Com 323 metros de profundidade, o Mar Morto é o lago mais profundo do mundo e é quase 10 vezes mais salgado que os oceanos. Nenhum peixe consegue sobreviver em suas águas e seu consumo por humanos é mortal. No entanto, o volume de água doce, que fluirá do Templo de Jerusalém após o retorno de Cristo, será tão imenso que adoçará as águas do Mar Morto, permitindo que os humanos pesquem nele. O Vale do Jordão se tornará em um lago de água doce desde Engadi até Enon, ao norte do Mar da Galileia. Engadi fica na margem ocidental do Mar Morto e é conhecida pela sua cachoeira de água doce que flui debaixo do deserto da Judeia. Desde o aquífero da montanha de Israel, a fonte de água que Ezequiel viu já está presente. Só falta que o Monte das Oliveiras se divida. Deus lhe disse: farei deles e dos lugares que cercam meu monte uma bênção e farei chover. No seu devido tempo, haverá chuvas de bênção. A árvore do campo dará seu fruto e a terra dará sua colheita. O Monte das Oliveiras é significativo para Jesus e para a fé cristã. Separa o Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, do deserto da Judeia. Esta colina foi o lugar de onde Jesus ascendeu ao céu e ao qual prometeu voltar algum dia. Também conhecido como Monte da Unção, o Monte das Oliveiras foi testemunha de numerosos acontecimentos da história bíblica e moderna e continua sendo um ponto central na história da fé e da religião. O Monte das Oliveiras recebe seus dois nomes de seus olivais, que historicamente abasteciam a cidade na produção de azeite. Azeite de oliva usado para ungir os reis de Israel e os sacerdotes do templo. No entanto, este monte era conhecido inicialmente como lugar de oração. O rei Davi subiu descalço ao Monte das Oliveiras em um ato de oração enquanto fugia da ira de seu filho Absalão. Da mesma forma, os profetas Zacarias e Ezequiel pronunciaram suas profecias deste monte, anunciando tanto o futuro juízo sobre Israel quanto sua futura restauração e regeneração dos exilados. Em particular, Zacarias descreve o Monte das Oliveiras como o lugar exato onde o Messias retornaria, como mencionado em Zacarias 14. Além disso, este monte foi o lugar de oração de Jesus. Foi no jardim de Getsêmani, no Monte das Oliveiras, onde Jesus orou na noite anterior à sua crucificação e onde um anjo o consolou. Durante seu ministério terreno, Jesus se retirava com frequência ao Monte das Oliveiras para orar. Na semana anterior à sua crucificação, Jesus visitou o Monte das Oliveiras em 3 ocasiões significativas. Na primeira, ele desceu do Monte das Oliveiras e entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. Na segunda visita, ele esteve no jardim de Getsêmani com seus discípulos, compartilhando com eles sobre os dias que viriam. Finalmente, ele visitou o Monte das Oliveiras pela última vez naquela semana, na noite em que foi entregue. Dada sua história e seu papel, o Monte das Oliveiras representa uma esperança eterna em Jesus Cristo como Salvador, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele venceu a morte e um dia reinará, a partir de Jerusalém, trazendo a paz. Paz a esta cidade santa e ao mundo inteiro. No mesmo lugar onde o rei Davi enfrentou a derrota, onde Jesus chorou e foi traído, ele também subiu para estar com o Pai e voltará em glória. Temos a firme certeza de que um dia nós também ressuscitaremos e desfrutaremos da eternidade com ele para sempre. O Monte das Oliveiras e o Messias têm uma conexão profunda.
A primeira visita de Jesus está registrada em Lucas 19, 28 e 39. Enquanto se dirigia ao monte do templo, multidões de judeus o saudaram com aclamações. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Jesus cumpria assim as palavras do profeta Zacarias, que profetizou que o Messias chegaria humildemente montado em um jumentinho. Durante a segunda visita, Jesus respondeu às perguntas de seus discípulos sobre o fim dos tempos. Esse trecho é um dos mais claros sobre escatologia nos evangelhos, pois oferece uma imagem detalhada da tribulação e da segunda vinda de Jesus. Os dramáticos acontecimentos daquela semana culminaram na paixão, quando Jesus foi preso e traído. Antes de sua prisão, ele voltou ao Monte das Oliveiras para orar pela última vez, retornando ao lugar onde o rei Davi fugiu de seu filho Absalão, onde o rei Salomão adorou um ídolo, e onde os profetas Ezequiel e Zacarias pronunciaram suas profecias. Ele escolheu esta colina para seus últimos momentos antes de ser traído. Após sua ressurreição, Jesus subiu ao céu a partir do Monte das Oliveiras, como nos conta Atos 2. Zacarias 14:14 nos dão a esperança e a segurança de que Jesus voltará um dia ao mesmo lugar. Jesus Cristo, o Messias, morreu e ressuscitou no terceiro dia. E agora está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais. No entanto, o plano de Deus para Israel, as nações e cada um de nós está longe de terminar. As Escrituras nos garantem que Jesus Cristo, o Messias, porá fim a todos os conflitos e governará a partir de Jerusalém. No século VIII, os peregrinos iniciaram uma tradição no Monte das Oliveiras durante a festa dos tabernáculos, em busca da salvação. Durante os 6 primeiros dias da festa, o povo subia ao topo da montanha e a rodeava. Em um desfile de cantos e celebrações, símbolo do serviço do templo, onde os sacerdotes rodeavam o altar. Uma vez por dia, durante os 7 dias da festa, no último dia da festa, conhecido como Osana Raba, a procissão dava 7 voltas ao redor do cume. Igual que os sacerdotes, costumavam dar 7 voltas ao redor do altar do templo. Neste dia de busca pela salvação, judeus e peregrinos clamavam por salvação. Salva-nos, nós te suplicamos, Senhor. Senhor, nós te suplicamos que nos prosperes. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós te bendizemos da casa do Senhor. Embora a tradição judaica afirme que o julgamento dos pecados de uma pessoa é pronunciado em Yom Kippur, o dia da expiação, também afirma que Osana Raba é o dia em que Deus finaliza seu julgamento sobre cada pessoa. E quando as orações do povo judeu são ouvidas e o Senhor se manifesta no topo do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras terá um papel crucial no juízo final, quando Jesus voltar, não apenas trazendo a salvação àqueles que creem nele, mas também finalizando seu julgamento sobre você. Todas as pessoas. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém também é mencionada nessa tradição. Pouco antes da Páscoa, no último ano de sua primeira vinda, Jesus saiu de Betfagé, a casa dos figos verdes, perto de Betânia, a casa das palmeiras, no lado oriental do Monte das Oliveiras. De lá, ele desceu humildemente a montanha em direção a Jerusalém, montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias, pronunciada cerca de 500 anos antes. No entanto, Jesus entendia que a montanha era um lugar de descanso para os heróis. Dia em que muitos dos amados filhos de Deus não reconheceriam que ele era o Messias prometido nas Escrituras, nestes últimos dias, à medida que o tempo dos gentios chega ao fim. Observamos que essa cegueira se dissipa, assim como Jesus profetizou que aconteceria em sua totalidade algum dia. No entanto, é importante não assumir que todos os judeus rejeitaram Jesus. Sempre houve judeus crentes em Jesus e muitos o seguiram nos dias de sua primeira vinda. Quando Jesus cruzou o vale de Cedron e entrou em Jerusalém, a multidão estendeu seus mantos no caminho diante dele. Assim como os que tinham ido, ramos frondosos que tinham cortado das árvores, pensando que eram ramos de palmeira, gritavam seu nome, percebendo que, ao entrar em Jerusalém, montado em um jumento, ele cumpria a profecia de Zacarias. Vamos agora juntos ver o significado espiritual da realeza em Israel. A chuva ou a neve que ocorre em Israel tem uma importância significativa.
É muito incomum ver chover durante o verão em Israel. Praticamente inaudito. Durante a festa dos tabernáculos, começam as orações para que chova e os visitantes costumam ver cartazes sobre a escassez de água e a importância de preservá-la em Israel. Como a maioria das coisas em Israel, a chuva e a seca têm um profundo significado espiritual. E Deus tem muito a dizer sobre isso. Você já se perguntou por que Deus escolheu aquele pedaço de terra? A principal fonte natural de água de Israel é o Mar da Galileia. Diferente de outras nações vizinhas que têm suas próprias fontes de água corrente, como o Nilo no Egito e o Eufrates. Na bacia mesopotâmica, Israel carece de uma fonte de água permanente e confiável. Deus conduziu seu povo a uma terra de água. Terra na qual estaria completamente à mercê dos céus, portanto, completamente dependente do único que pode fazer chover. No Antigo Testamento, Deus selou efetivamente os 100 céus à sua ordem, causando seca como castigo e chuva como bênção. Isso chamou poderosamente a atenção de Israel e criou a necessidade de fé, onde o ordinário não a exigia. Deus queria que seu povo dependesse dele e de sua provisão, em vez de dar por certo o natural e confiar em suas próprias habilidades para enfrentar a vida. Ou seja, ele queria um relacionamento com eles. Jesus nos ensina que Deus é misericordioso com todos. Independentemente do seu comportamento, ele protegeu e libertou seu povo Israel em inúmeras ocasiões, inclusive no meio do seu pecado. Seu amor e sua graça são extraordinários. Como demonstra sua morte por nós quando ainda éramos pecadores. Embora Deus tenha estabelecido a chuva como um sistema de bênção, ele continua mostrando compaixão pelo povo da terra, inclusive no meio do seu pecado, idolatria e rebelião. Todos os habitantes desta terra reconhecem a bênção da chuva que cai sobre Israel, tanto sobre os justos quanto sobre as injustas. Oramos também por um dilúvio espiritual, pela transformação dos corações e das vidas. Nossa oração é pela esperança de que as pessoas busquem a ajuda de Deus. E cheguei a saber que você pode ter um relacionamento maravilhoso com Ele através da sua graça. Obrigado por se juntar a nós. Se você quer fazer parte ativa da nossa comunidade, eu te encorajo a se inscrever, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Até a próxima. E que Deus te abençoe.